Olá, meu nome é Ricardo Peixoto, sou coordenador do curso de pós-graduação em Pecuária Leiteira do Reagro e consultor em projetos leiteiros também. Nós estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre planejamento em projetos leiteiros, da importância que isso tem tanto para o produtor quanto para o dia a dia de trabalho do técnico. Bom, então quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um plano de negócio que englobe que trate a fazenda como um negócio. O que são as importâncias aí de se ter um bom plano de negócio? O que ele vai nos fornecer? Então, primeiro ele vai ser o guia e a gente vai conseguir direcionar todas as ações, desde os planejamentos de manejo, planejamento da agricultura para a produção de forragem. Então, a gente vai tentar englobar isso tudo dentro de um plano geral para o projeto. Outro ponto é que ele vai permitir fazer o planejamento de investimentos, ou seja, determinar em que época, que tipo de investimento vai ser necessário e em que época eles serão feitos. Então, uma determinada instalação, uma compra de animal, uma compra de um equipamento, uma modificação numa estrutura, aquisição de um equipamento de ordenha e assim por diante. E, além disso, fundamentalmente, ele vai nos permitir mostrar uma perspectiva de resultado no curto, médio e longo prazo para o proprietário. Isso é fundamental para ele tomar a decisão, inclusive se ele quer continuar no negócio ou não, se o negócio é atrativo para ele ou não. Então, o técnico conseguir fazer um bom planejamento e apresentar um belo plano de negócio para o seu cliente, ele vai ter um grande diferencial aí no mercado e na sua forma de trabalhar. Bom, o que são as etapas aí para a gente elaborar um bom plano de negócios? Primeiramente, a gente tem que fazer um diagnóstico, seja ele da fazenda, em termos de aptidão agrícola, topografia, tipo de solo, do clima. Isso vai nos direcionar que tipo de forragem, que tipo de animal, que raça que eu posso trabalhar ali naquela região, que tipo de sistema, se eu posso ir para um sistema de pastejo, se tem que ser um sistema de confinamento. Então, fazer um bom diagnóstico da fazenda. Se tem disponibilidade de água ou não, né? Se isso é um recurso limitante. Então, é fazer um levantamento de todos os recursos que a fazenda tem. Além disso, um diagnóstico importante também é o diagnóstico do proprietário. O que é a expectativa dele, se ele tem origem rural ou se ele tem origem urbana, se ele vai participar da gestão do negócio ou não, se ele tem uma capacidade de investimento ou se ele depende da fazenda como parte dos seus rendimentos. Isso muda completamente a dinâmica do plano de negócio. Então, um exemplo, se o proprietário depende da fazenda, ele depende de ter um lucro mensal para contas do dia a dia, aluguel, despesas pessoais e assim por diante. Ou seja, no meu plano de negócio, eu não posso ter em momento algum fluxo de caixa negativo, por exemplo. Tá? Então, a capacidade de busca de recurso em banco, etc., isso tudo precisa estar bem entendido e o técnico ter bastante habilidade para levantar esses números. Feito isso, é preciso definir um objetivo muito claro para o sistema de produção. Quantas vacas, quantos litros de leite e qual a perspectiva de resultado financeiro. Estabelecido o objetivo com bastante critério, o próximo passo seria fazer a evolução do rebanho. O que é essa evolução do rebanho? Determinar ano a ano quantos animais a gente tem em cada categoria, quantas vacas em lactação, quantos animais em recria e assim por diante. Então, ou seja, se o objetivo do projeto é ter 50 vacas, e a fazenda atualmente tem 20 vacas, em quantos anos esse projeto vai demorar para chegar em 50 vacas, considerando o crescimento natural do rebanho? Esse projeto vai precisar comprar vacas se ele precisar antecipar essas 50 vacas? Tá? Então, a evolução nada mais é do que usar os indicadores, e aí, mais uma vez, lembrando a importância do técnico ter familiaridade com os indicadores zootécnicos. A partir dos indicadores zootécnicos e do rebanho atual, nós vamos fazer uma projeção para esse rebanho ao longo dos anos, pelo menos 10 anos. Com isso, ou seja, tendo a quantidade de animais, a gente consegue estimar a produção de leite, consegue estimar a demanda e, obviamente, estimando a produção de leite, a gente consegue gerar uma perspectiva de faturamento, se a gente fizer também uma perspectiva de preço de leite. E, fundamentalmente, a evolução do rebanho é importante para determinar a necessidade de forragem para o sistema e avaliar quantos animais é possível ter naquele projeto. Posteriormente à evolução de rebanho, e tendo o objetivo concreto do projeto, nós vamos determinar
quais são as demandas de investimento, quais as instalações necessárias, quais os equipamentos são necessários, quais as reformas são necessárias de fazer no sistema de produção atual. Então, tudo isso tem que estar contemplado no plano de negócio. Então, de posse da evolução do rebanho, de uma expectativa de produção de leite, uma expectativa de preço de leite, nós vamos fazer um planejamento orçamentário, ou seja, definir receitas e custos, mais despesas, e, obviamente, isso vai me dar uma perspectiva de fluxo de caixa ao longo dos anos. A partir do fluxo de caixa, a gente consegue tomar decisões. Quanto investimento vai ter que fazer, se o fluxo de caixa vai ser negativo, quando que ele vai ser negativo, se esse projeto vai precisar de um aporte financeiro externo. Tá? Isso tudo é possível de fazer a partir desse planejamento. E, finalmente, obviamente, nós vamos fazer uma análise de resultados, que é uma análise econômica e uma análise financeira, e apresentar isso para o cliente. E ele, obviamente, vai aprovar ou não se o projeto vai, inclusive, possível de fazer ajustes, se for o caso. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma planilha que a gente trabalha para fazer a evolução do rebanho. Então, a gente tem aqui, primeiramente, para se fazer a evolução do rebanho, precisa ter critério para definição dos principais indicadores, né? Então, essa primeira tela aqui, a gente tem vários indicadores, que vai período de lactação, intervalo de partos, idade ao primeiro parto, e uma série de outros indicadores que a gente tem que ter familiaridade com eles para poder preencher. Então, para alguns indicadores, a gente pode propor, inclusive, melhorias ao longo dos anos, né? Então, aqui o intervalo entre partos mesmo, para esse exemplo que eu trouxe para vocês, em 2019, que era o diagnóstico, ou seja, esse é o intervalo entre partos real que está na fazenda, está com 14,5 meses, e nós estamos propondo uma redução aqui a partir de 2022 para 13 meses. E isso é feito para todos os índices. É feito um diagnóstico lá na fazenda de como está a reprodução hoje, se tem potencial ou não para melhoria, e isso é proposto aqui ao longo dos anos. Preenchida essa planilha com os indicadores zootécnicos, automaticamente, nessa tela logo abaixo aqui, eu cadastro o rebanho atual, aqui em vermelho, e a partir daí o rebanho evolui. Então, vocês vejam que o rebanho ele começa com 42 vacas em lactação, e ao final de 2024 ele tem 200 vacas em lactação, com aqueles índices e com aquela composição. Nesse rebanho aqui, uma coisa que chama a atenção é que no dia do diagnóstico, esse rebanho tinha um estoque grande de novilhas aqui acima de 2 anos, por isso o crescimento muito rápido. Mas é a realidade lá do rebanho, era o diagnóstico do dia. Então, no caso desse projeto, o rebanho ele estabilizou com 200 vacas. Então, vejam que a partir de 2024 aqui, o rebanho permanece constante. Para manter esse rebanho constante, provavelmente a gente teve que vender um pouco de animal, ou seja, tirar ou apertar um pouco no descarte, ou vender novilhas para manter o rebanho estável em 200 vacas. Por que esse rebanho ficou estável em 200 vacas? Porque 200 vacas representava o limite de produção de forragem da área da fazenda, que no caso essa fazenda aqui é uma fazenda de 100 hectares. Bom, então essa primeira tela a gente faz a evolução de rebanho, como eu falei para vocês. A gente tem uma demanda anual de alimentos, obviamente a gente cadastrando a dieta, quanto que cada animal vai comer de cada ingrediente, a gente consegue estimar quanto vai ter que produzir de sorgo, quanto vai ter que produzir de capim e quanto a gente vai ter que ter de cada ingrediente que foi colocado na dieta. Então, por exemplo, aqui para o ano de 2024, seriam necessárias 2.300 toneladas de sorgo. Então, 2.300 toneladas de sorgo. Se eu tenho uma produtividade de 30 toneladas por hectare, eu preciso de X hectare de sorgo para aquele ano, tem que ser implementado. Tá? Então, a evolução ela nos traz essa vantagem e isso faz parte do planejamento. No planejamento também é importante fazer um diagnóstico do patrimônio, ou seja, quais são os equipamentos, quais são as infraestruturas, benfeitorias, tudo que a fazenda tiver tem que ser catalogado e precificado. Isso vai gerar um custo de depreciação. Então tem que ser precificado e, além disso, colocar um período de vida útil, tá? Para a gente fazer uma estimativa do custo de depreciação e, obviamente, depois isso nos permitir uma boa análise financeira. Todos os investimentos também, eles devem ser listados. Então, aqui no caso desse projeto, para a fazenda
chegar naquelas 200 vacas, seriam necessários construir mais um galpão para 135 vacas, que aí no caso esse galpão foi previsto aqui para o ano de 2020. Seria necessário uma compra de um vagão forrageiro para distribuir alimentos. Seria necessário construção de silos, obviamente porque aumentou a demanda de forragem, aumenta a demanda de área para estocagem. Teria que se comprar uma plantadeira e assim por diante. Então, todos os investimentos necessários para aquele projeto, eles são contemplados aí ao longo dos anos. Com isso, é possível a gente fazer um fluxo de caixa anualizado também, que aqui no exemplo desse projeto, esse fluxo de caixa, inicialmente, se a gente pegar aqui a margem líquida, inicialmente ele era um fluxo de caixa negativo até o ano de 2023. Então, ou seja, para esse projeto, até o ano de 2022, teria que ter um aporte de dinheiro externo para bancar a operação da fazenda e, além disso, fazer os investimentos. O projeto ele só passaria a contribuir com o fluxo positivo a partir de 2023. Isso tem que estar muito claro para o proprietário, porque ele é que vai ter que direcionar de onde vai vir o recurso para bancar o projeto nesse período. Então, se a gente fizer um resumo aqui do fluxo de caixa, na forma gráfica, a gente vai ver que para esse projeto seriam necessários, ao longo desses anos, contando investimento e um pouco de gasto de custeio, em torno de R$2 milhões. Esse dinheiro deveria vir de fora do sistema, ou seja, o projeto, nesse momento inicial, não conseguiria arcar com todo esse recurso. E a partir lá do ano de 2022, aí a curva se inverte e passa a ser positivo e a fazenda ter um resultado positivo ao longo dos anos. E aí, feito todo esse planejamento, o mais importante é a gente apresentar para o cliente o que é a análise econômica do ano estável, ou seja, após o projeto passar por esse período de demanda de investimento e de demanda de dinheiro, o que é a expectativa no momento em que o projeto estiver estabilizado, ou seja, que eu tiver as 200 vacas, que eu já tiver todas as instalações funcionando, que eu não tiver uma demanda grande de investimento maior. Bom, nesse caso aqui, o resultado desse projeto, na análise do ano estável, que aqui no caso foi em 2028, uma área total de 100 hectares, era um projeto aí que tinha em torno de 3 milhões e 600 de investimento. Então, eu tinha um imobilizado por hectare em torno de 36 mil, um custo operacional efetivo de 1,31, tá? Um custo de depreciação em torno de 4 centavos, vindo daquele levantamento patrimonial que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, isso dá um custo em torno de 1,35, uma receita em torno de 1,63, que me dá um resultado, uma margem por litro de leite em torno de 29 centavos. Isso corresponde a um resultado de em torno de R$6 mil por hectare por ano, com uma rentabilidade, incluído o preço da terra, em torno de 16,8, sem o preço da terra em torno de 23,25. A gente tem visto aí rentabilidades aí dos projetos leiteiros, algo aí em torno de 20%. Ou seja, é algo muito acima do que a gente consegue aí numa boa aplicação financeira, que tem dado aí em torno de 12, 13. Lembrando que a aplicação financeira ainda tem desconto de imposto de renda. Então, é uma atividade muito atrativa, desde que, obviamente, se cumpra o que foi planejado. Uma outra forma de apresentar os resultados também, aqui só na forma de uma DRE, pode ser que tenha algum empresário que tenha interesse em verificar nesse modelo de apresentação, e aqui de novo com um EBIT daqui de 33 centavos e um EBIT de 29 centavos por litro de leite. Então, pessoal, fazer isso que a gente falou agora, mostrar um plano de negócio, ter a capacidade de definir os índices zootécnicos e dar um direcionamento para o negócio do seu cliente, e ao final você conseguir mostrar para ele um resultado, isso vai te dar bastante credibilidade no seu dia a dia de trabalho.